Boa noite. Boa noite. Então, hoje nós vamos falar se a reserva legal no Amazonas vai mudar de 80% para 50%. Isso mesmo. Pra tentar entender aqui que tô vendo só eu atualmente, Marianita. É, já passei por isso. Torce Ah, pra você não ficar a live inteira vendo só você. pronto. Acho que eu aceitei. É. Por enquanto tô vendo só você, então é isso Tá. aí. Não entrou ainda, Fernanda. Pessoal, a gente tá só aguardando a Fernanda entrar, que vai participar aqui com a gente, tá bem? Boa noite. Então, saiu recentemente um decreto, né, do governo do estado do Amazonas falando a respeito disso. E nós vamos estar falando desse assunto aqui na nossa live. Você conseguiu convidar a Fernanda, Emanuel? Consegui sim. Convidei de novo. Como eu entro? Eu convidei você, Fernanda. Aí, Aí, pronto, Fernanda, você entrou. só eu que não vejo ninguém. Todo mundo aqui, Emanuel, você vai ficar de castigo, você não vai ver nós duas, Eu então. não vejo vocês. Então, assim, se quiser falar qualquer coisa, é só avisar. Mas eu não vejo vocês totalmente. Mas eu vejo todo mundo que está no chat também. Bom, Boa. pessoal, primeiramente, boa noite. Eu sou Emanuel, sou engenheiro ambiental aqui na Hemisfera. Atualmente estou como rede técnico. Hoje o nosso tema, como está aí no título, é a reserva legal na Amazônia vai cair de 80% para 50%. E bom, começar apresentando todo mundo que está aqui. Marianita, quer começar? Boa noite, pessoal. Meu nome é Marianita Duarte. Então, para a audiência da Fernanda que não nos conhece, né? Eu sou engenheira agrônoma. Atualmente, eu estou como diretora técnica aqui na Hemisfera Agro Crédito de Carbono. Então, aqui na Hemisfera, nós trabalhamos com projetos de crédito de carbono em cima da área de mata, ou seja, projetos RED, redução das emissões por desmatamento e degradação. Apenas no bioma amazônico, nós somos focados em todo o bioma amazônico. Então, assim, a gente acompanha aí o trabalho da Fernanda, sou fã da Fernanda, né, Fernanda? A Fernanda tem uns vídeos divertidos, assim, ela fala de uns assuntos bem polêmicos que ninguém tem coragem de falar. A Fernanda tá lá falando, né, Fernanda? Se apresenta aí pro pessoal, Fernanda. Então, gente, para quem não me conhece, eu me chamo Fernanda, sou engenheira florestal. Estamos aqui na brogeragem também, né, fazendo uns vídeos diferentes, mas ao mesmo tempo tratando assunto muito sério, seja como crítica para produtores rurais, seja como crítica para o governo, seja como crítica para a SEDAM, sempre para o órgão ambiental independente, né, se for SEDAM, porque todo mundo tem problema. Para resolver os nossos problemas, né? Então é por isso que a gente está aí para apoiar essa classe que poucas pessoas produz conteúdo assim, com essa relevância, e é um dos assuntos muito, extremamente, absurdamente importante, porque, como eu costumo dizer, o que hoje está mais travando as áreas do produtor rural é a questão do meio ambiente, é a sustentabilidade da coisa. Então, é muito importante gerar conhecimentos sólidos e válidos que a lei, né, a lei na ponta da caneta, porque jeitinho, iludir ou ter fé que algo lá no futuro vai acontecer, não estamos mais falando sobre isso nos dias de hoje, né? Então, é isso. E estamos aí, trabalhando aqui em Rondônia e em todo o Brasil, né? Eu tenho clientes de todos os lugares do estado, dos estados brasileiros, graças a Deus. Boa. Fernanda, conta um pouquinho aqui pro pessoal sobre quais são os serviços que você presta. Então, você fica sediada aí em Rondônia. Quais são os principais serviços que você presta aí no escritório? Então, o principal, assim, sem sombra de dúvidas, é regularização de imóveis rurais, homologação de CAR e desembargo de área rural. Defesa técnica, né, para quem tem áreas embargadas também, que precisa de uma defesa quando tem um auto de infração, enfim. Licenciamento ambiental. Então, esse é o meu grande nicho e é isso que eu resolvo nos dias de hoje. Boa. Então é muito bom ter a Fernanda aqui, porque é isso. No final do dia, todo mundo quer a mesma coisa, que é produzir. E
acabou-se. É porque assim, acho que nunca existiu de fato essa época que dava pra dar um jeitinho nas coisas e tal, né, Fernanda? Eu acho que era mais conversa do que jeitinho. E o produtor rural, mais do que ninguém, ele é, a gente sempre fala, ele tem que se enxergar como empresário do campo. Ele tem que trabalhar em conformidade. A fazenda é a empresa dele. Se ele não tá em conformidade, ele não vende o grão, ele não compra insumo, ele não vende o gado. Então, assim, é um empresário do campo que tem que estar ladeado muito bem por uma parte jurídica e por uma parte ambiental para ele conseguir produzir. Não é só entender, né? Só entre muitas aspas, porque não é só produzir, mas não basta ele ser muito bom em produzir. Ele tem que ser muito bom em todas essas outras esferas, que é o que a gente vai falar aqui também, né, Fernanda? Exatamente, exatamente, falou super muito bem isso, não é? E outra, você fez uma crítica muito boa. O jeitinho, vamos dizer assim, nunca existiu, mas a fiscalização e o modo de monitorar que evoluiu, entendeu? Então, no mínimo, a gente só está seguindo leis. Boa, boa. Emanuel, puxei para nós o Bora tema. lá. Então, assim, como a gente está no título, o que que a reserva legal da Amazônia vai cair de 80% para 50%? Para isso, a gente tem que entender da onde que veio isso, né? Que Isso, basicamente é de um decreto do Estado do Amazonas, que foi isso. publicado no início deste mês de agosto, né? E Uhum. é o que a gente vai tratar principalmente aqui hoje. Fernanda, você quer começar explicando um pouquinho o que que isso, o que que está escrito lá e o que que realmente o governo do Amazonas permitiu fazer ou não fazer dentro das áreas de propriedade Sim, privada? pelo amor de Deus, sim, eu tô assim já. Acaba, pelo amor de Deus, esquecem isso. Olha, o decreto 52.216, ele, o que que ele fez? Todos os municípios que tenham uma área, o espaço territorial do município, 50% de unidade de conservação, RESEX, terra indígena, enfim, 50% do seu território em floresta, tá? Todo mundo que desmatou até a assinatura do decreto não vai precisar recuperar 80% da área, apenas 50%, entendeu? A área de uso vai ser 50% e 50% de reserva. Vocês entendem a diferença? Porque quando a gente lê as notícias, o que que a gente vê? Ah, o Amazonas mudou a reserva legal de 80 para 50. Isso é errado. Dá a entender várias coisas. A primeira coisa que a gente entende é que agora eu vou poder desmatar 50% do Amazonas. E o decreto não fala nada de desmatamento, apenas regularizações. Recomposição. Exato, apenas regularizar e recompor áreas que já têm esse tipo se enquadrou nesses municípios, que fica mais no sul do Amazonas, é importante declarar, porque tem, gente, quando esse decreto saiu, a minha rede social surtou. Por quê? Tem as pessoas do contra, né? Que falam assim: você mentiu, você falou que a lei não ia mudar, olha aí a lei mudando. E a lei não mudou porque isso já estava previsto no Código Florestal, né? Artigo 12 do Código Florestal, é muito claro. Lá no artigo 12 fala que municípios que tenham um espaço territorial de 50%, ele pode ter uma área de uso de 50% e reserva legal de 50%. O que que eles fizeram? Pegaram a Lei 12, não fugiu da Constituição e fizeram um decreto para se fazer cumprir. Eles só querem que cumpra a lei. Só que as pessoas, com as publicações lacradoras, incluindo de políticos, vários, quando eu disse vários, é vários, porque eles querem ganhar votos em cima dessa. Eu não. Omissão. Apito pra cachorro que a gente fala. Você faz uma coisa É, para chamar atenção. exatamente. E não tem nada a ver, gente. É muito. Olha, gente me manda mensagem. Engenheiros me mandam mensagens falando assim: Fernanda, o meu cliente está querendo comprar área no Amazonas porque ele pensa que vai poder desmatar. E nunca foi nada sobre desmatamento. Nunca foi nada sobre desmatamento. E sim regularização dessas áreas que já foram desmatadas. Aí vem muita gente me questionar: Fernanda,
Mas assim, o Amazonas vai perder bastante área, a gente está perdendo território, a gente está perdendo floresta, e nananã. É só a gente fazer as contas. Se 50% do território de tal município é uma unidade de conservação, então é proibido adentrar neles. Vai Uhum. chegar um limite dessas áreas, né? Enfim, na verdade o limite já chegou, ninguém pode desmatar nada. Mas essas áreas, elas nunca adentraram a unidade de conservação. Então a gente não está interferindo em nada, entende? A gente só está lá. Quem desmatou nesses municípios vai continuar utilizando 50%. E vale ressaltar, está passível de multa. Pode pagar, na verdade, eles vão pagar reposição florestal, eles precisam se preparar para isso. A única coisa é que eles vão ficar lá com a área dos 50%, mas todas as outras tratativas que o governo tem para punir, para regularizar, tem que seguir na íntegra, não vai mudar nada. E é muito caro, é muito caro. Ainda mais no Amazonas. Boa. Eu vi aqui, né, o Edson mandou exatamente o que está descrito no Código Florestal. Então, em momento nenhum, o decreto fala de desmatamento, né? Hum. Nenhum, não é sobre desmatar. E as pessoas estão pensando que pode desmatar 50% no Amazonas, a reserva legal mudou, saiu de 80% para 50%. E não é verdade, gente, não é. Isso caia por terra agora, em nome de Jesus. Mas E assim, muito, e muito tem a ver também com as publicações dos próprios políticos, dos próprios políticos. é só ler o decreto, gente. O decreto tem só 4 páginas. É só ler, gente. É só. Eu não sei, a minha internet tá boa aí pra vocês? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá rodando, fica Tá. rodando, sim. Então, Ouviu, pode ser. e outro ponto que fala no decreto também é que, além dessa questão dos 65% ali dos municípios, essas áreas que são consideradas ali de domínio público, elas precisam estar todas regularizadas. Então, são vários atributos que a gente precisa analisar antes de vir falar se a minha área vai entrar num campo de recomposição de 50% ou eu vou continuar nos 80%. Exatamente. É importante eles entenderem que as unidades de conservação, resecos, enfim, seja lá, essas unidades estejam regularizadas, homologadas, vamos dizer assim, tem que ter um decreto especificando o espaçamento dela. Ah, Fernanda, não tem, então trate de regularizar, porque se não tem decreto, não é permitido. Mas normalmente tem esses decretos, porque se não, é muito difícil as pessoas não entrar numa unidade de conservação, né? Assim, eu vejo que eles. Alguns têm. É porque assim, a invasão no Amazonas está ocorrendo em terra sem destinação, né? Que não é nem unidade de conservação, que não é uma resex. Terra indígena, até que a gente escuta alguma coisa sobre desmatamento, sobre toda aquela questão de terra indígena, mas é mais terras da União. E em unidade de conservação, eu não vejo tanto. Posso estar equivocada, mas eu não vejo tanto. E também eu não moro no Amazonas, né? Mas aqui em Rondônia, eu vejo que eles evitam. Por exemplo, o Parque Estadual de Corumbiara. Não vejo tanta invasão. Se tem, eles estão irregular e sabe que pode ser sair de lá a qualquer momento, a qualquer instante. Enfim, entendeu? Existe Boa. uma conscientização. Agora, Terra da União. É. Olha, a analista do Conrad presente. Tem É, e analistas aqui. outro ponto, Fernanda, que eu vejo assim é que eu não sei se do teu lado você vê isso também. Por exemplo, às vezes eu, como proprietária de área, estou numa situação muito desconfortável e muito complexa, assim. Eu fui lá e abri mais do que eu poderia dentro da minha propriedade. E aí, quando eu vejo um decreto desse, é como uma fuga da realidade. Eu acho que aquilo ali vai resolver a minha situação e eu deposito toda a minha confiança naquilo. Você quer um viés de confirmação. Daí você vê pessoas influentes falando a respeito disso. É como. Imagina, você tem um fôlego em meio ao caos. Você foi orientado pela Fernanda, que não era para abrir a área, você foi lá, você abriu, sem autorização, confiando numa anistia que não vai acontecer e se viu numa situação extremamente complicada. Então, a gente tem que ser extremamente realista. Eu falo, a gente tem que lidar com a realidade.
e não com o que a gente queria que acontecesse, e com a realidade de fato. E é difícil, é muito difícil lidar com a realidade. Isso, o produtor rural tem uma fé gigantesca de mudança de governo. Ah, vai mudar governo, vai melhorar a situação. Ah, sai governo, entra governo, a gente está torcendo por uma anistia de 2015. Eu escuto muito isso. Vai ter um perdão para quem desmatou até 2015. Eu não sei de onde eles tiraram essa fofoca. Eu não sei por que eles falam isso. Mas isso virou um ban no meio do produtor rural, vocês não têm base. E aí eles ficam com fé. Hoje, inclusive, no grupo de produtores rurais, eu estava falando lá sobre a rastreabilidade da carne, o programa Boi da Linha, a questão dos grãos verdes que vai entrar agora, o programa, tudo. E aí teve gente que falou bem assim para mim: Fernanda, vamos torcer então para o governo mudar, sair esse atual governo e vai dar tudo certo. Eu falo assim, gente, entrou governo, saiu o governo, entrou presidente, saiu o presidente e a lei ambiental continua a mesma, isso não mudou. Não é mais sobre isso, entendeu? As pessoas precisam entender que não é mais sobre fé, que não é mais sobre acreditar em algo que o político falou, é sobre cumprir leis. É sobre isso. Eles têm que entender que esse negócio acabou. Não é mais sobre isso. Precisa se preparar financeiramente, psicologicamente. Ele vai perder a área e vai ter que recuperar o dano. Não tem para onde correr. Boa, boa. Show de bola. E mais um fator aqui, que eu tô com o decreto aberto aqui para complementar, é que isso não é aplicável para áreas que consideradas prioridades de conservação de biodiversidade. E você vai pegar o Amazonas, é o Amazonas inteiro, praticamente, classificado como áreas de prioritária conservação, de alta, muito alta ou extremamente alta. Então, assim, é mais um fator que se coloca além e que dificulta isso a realmente ser algo ativo e presente, que realmente traga algum futuro, alguma coisa que seja aplicável à realidade. Exatamente, não é algo simples. Não é algo simples, gente. Esse decreto, ele é um decreto complexo, alguns municípios só que vão seguir, não serão todos, serão aqueles que têm um espaço territorial com 50% de floresta e pronto. Ninguém vai desmatar. Cuidado com a China. Exatamente. E seguindo disso daí, a gente consegue ver algumas coisas, né? Então, uma coisa que a gente vê muito aqui, e a Marianita sempre comenta aqui dentro da empresa, são os produtores que muitas vezes são mal orientados, procuram algum viés de confirmação, que buscam, assim, que seja, nesse caso, a gente tem uma notícia que realmente foi publicada de formas diferentes, e que trazia um viés que não era o que ela busca e tenta trazer na realidade, mas que te mostra uma coisa que não é na realidade. E aí do seu lado, Fernanda, quando os produtores chegam procurando ouvir a música que eles querem, Sim, e eu Como falo. que desmata sem compensar, Fernanda? dá para Isso. deixar só uma bordinha de floresta do lado da estrada e aí ninguém vai ver? Aí o negócio da bordinha de floresta é muito engraçado, gente. Eu falo bem assim: olha, você pode fazer a limpeza da cerca, mas é 3 metros de cada lado. Uma cerca limpa com 3 metros não existe. Aí eu falei: olha, por satélite não dá nem pra ver. Eles falam assim, mas eu quero abrir 80. Aí eu falei assim: não, meu querido, 80 metros não dá, pelo amor de Deus. Mas deixa eu responder. Muitas pessoas vêm sim até mim querendo, né, que eu fale o que elas querem escutar. E eu falo que eu ganho, assim, até mesmo clientes, respeito na minha profissão, porque eu sou muito verdadeira em relação a isso. E muitos políticos, eles vão nessa falsa esperança, nessa falsa informação. Eu estava ontem, nesses dias, numa palestras do programa Boi na Linha, que deu para escutar quem era produtor rural, enfim. Como eu vejo que a mentalidade deles ainda é para sabotação, entendeu? Não é mais sobre. Eles se auto-sabotam. Eu fico, assim, descrédula até com tanta
quanta loucura que passa. E não é mais sobre isso, entendeu? Então temos que, ó, principalmente o nosso setor público, os políticos, tem que ser mais realistas, tem que falar a verdade para o produtor rural, tem que parar de criar falsas esperanças, tem que parar de fazer postagem lacradoras para conseguir votos. Eles precisam entender a realidade. E eu tenho muitos produtores rurais que viraram amigos que eles falam, Fernanda, se você não tivesse me orientado, eu teria desmatado. Ou, Fernanda, se você não tivesse me orientado, eu teria comprado uma terra ilegal. Sabe? Então, ser sincera e verdadeira e mostrar realmente o que, que vai acontecer é a melhor coisa que se faz, gente, porque eu já disse, a sustentabilidade hoje é o que está travando as propriedades rurais e é o que está fazendo o produtor quebrar. E digo mais, saiu uma pesquisa numa galera de São Paulo que eu esqueci o nome, eu vou procurar sobre ela. Que o professor disse que daqui 10 anos mais de 90% dos produtores da pecuária vão quebrar. E a produção vai aumentar. Por quê? Porque quem não se alinhar nessa questão de regularização, de investimento de tecnologia, não vai aguentar o mercado, nem nacional, nem internacional. Então, esses daí não vão conseguir se sustentar, porque propriedade travada hoje é insustentável. Eles vão quebrar. E quem começar a girar a chave, quanto antes vão comprar a área deles. E eles vão começar a crescer, porque a pecuária hoje no Brasil, ela é muito forte. E se você investe um pouquinho de tecnologia, você vai lá em cima, entendeu? Esses daí vão crescer, a nossa pecuária vai super explodir, mas cerca de 90% daqui 10 anos vão quebrar. É preocupante. Então, se você não quer. Eu acredito muito nessa pesquisa, porque é o que eu vejo na minha realidade hoje, né? Como os absurdos que estão acontecendo e a resistência de produtores rurais investirem nessa tecnologia, não tanto da agricultura. A agricultura, eu vejo que eles evoluíram muito, mais da pecuária, pelo menos no pequeno e o médio. E eu entendo que é muito caro, é caro. Aí entra a parte política que eu acho que eles deveriam hablar cada vez mais. Vamos tentar negociar com os bancos para a gente conseguir um financiamento melhor para o produtor rural pecuarista pegar esse dinheirinho e investir na terra dele para melhorar o seu manejo de pastagem, porque está muito interligado com a agricultura hoje. E a gente sabe que o ciclo da pecuária é diferente da agricultura. E os bancos, querendo ou não, estão muito interligados naquilo ali. E o que, que a gente precisa para a pecuária? Nós estamos precisando de juros menores e prazos mais longos, porque o produtor da pecuária demora a ter o retorno, justamente porque dá mais trabalho. Só que ninguém faz isso. Vocês veem o banco, algum político tentando esse tipo de negócio? Eu não vejo. Entendeu? E é isso, a gente tem que pedir coisas constitucionais que dá para a gente negociar, não tentar mudar uma lei e achar que um milagre vai acontecer ou que o cenário político hoje é 100% contra desmatamento, é 100% contra a invasão do Amazonas, é 100% contra tudo que vocês imaginam. Então, vamos se enquadrar do que nós temos. Nós precisamos melhorar, com certeza. Boa. E do nosso lado aqui, Fernanda, até complementando o que você fala, é justamente isso. Quem que é o nosso cliente de projetos de carbono? Quem que é o produtor de carbono? É esse produtor barra empresário. Ele já enxerga o negócio dele de forma holística. Então, ele entendeu que ele precisa aumentar o lucro dele dentro da propriedade. Então, ele está altamente tecnificado já na parte da agricultura, altamente tecnificado na parte da pecuária. Na área de mata, ele já fez um manejo florestal e agora está trabalhando com crédito de carbono ou está fazendo as duas atividades simultaneamente. Quando não está fazendo é porque a área dele ele não tem potencial para ele fazer esse plano de manejo florestal sustentável. Uhum. A gente tem um cliente, é muito legal o caso dele, porque ele tem uma propriedade extremamente organizada
E ele fala o nível de organização que ele quer chegar. Ele tá montando um sistema financeiro, um sistema de gestão próprio para a fazenda dele, porque ele entendeu que os sistemas que ele tinha no mercado não estava conseguindo abarcar a complexidade operacional que ele tem dentro da propriedade. Então ele faz 3 safras, porque ele tem irrigação dentro da fazenda. E ele entendeu o seguinte: olha, eu quero negociar taxas de juro com o banco. Então eu tenho o meu DRE próprio, de forma automatizada. As máquinas dele sincronizam junto com o armazém, junto com plantadeira, junto com tudo, junto com o financeiro, para ele mostrar isso para o banco e conseguir ter um juros mais baixo. Olha, eu sou um negócio extremamente sustentável. Por que que você vai emprestar para mim no mesmo juros que você está emprestando para Marianita, que não tem toda essa segurança para produzir? Esse cara, ele já trabalha com certificações de sustentabilidade há muito tempo Uhum. e agora está trabalhando com crédito de carbono. Então veja a diferença. E é esse cara que, de verdade, sendo bem sincero, vai comprar as propriedades de quem não está organizado, entendeu? Então, Exatamente. assim, esquece. Então, aqui a gente está falando muito hoje sobre esse outro lado que a gente está vendo. Eu quero falar mais sobre esse perfil de produtor que ainda está acreditando que o negócio vai mudar, e o produtor que ele já entendeu como que o negócio funciona e ele tá surfando essa onda. É visionário, entendeu? Então Exatamente. eu consigo dar diferentes casos. A gente tem casos de produtor que ele é empresário, ele nem na fazenda ele fica muito tempo, entendeu? Tem outros negócios correlatos, né? Além como se diz, porteira para fora. A gente tem Uhum. produtor que tem hotel. Ele tem Uhum. hotel, montou toda a questão da hotelaria para franquear esse hotel dele. Tem fazenda, Uhum. esse produtor é aí de Rondônia. Tem fazenda, a pecuária do cara é impecável. É impecável você chegar naquela fazenda dele. A gente conversou com os gerentes, o nível de assertividade que ele leva o gado. Pesa e não sei o quê. Tem consultoria de não sei onde que vem da consultoria específica para ele para a parte da pecuária. Tem área de mata, faz o manejo florestal. Daí agora o preço da madeira não está muito bom. Opa, vou dar um stand-by no manejo florestal e vou continuar aqui. Ele emite crédito de Uhum. carbono há muitos anos, já tem contratos da comercializado, então no tempo o crédito dele está vendido, se eu não me engano, essa safra e a próxima safra foram um contrato de 5 anos, né? Tá terminando o contrato, passou da metade do contrato. Então, assim, é um perfil do produtor muito mais empresário. O que que esse cara vai fazer num momento de crise no agro, que tem essas pessoas aí que estão com uma multa, um passivo muito grande? Cara, vão comprar. Entendeu? É, Então, ele assim, vai seguir todo passo a passo, ninguém, né? ninguém aqui está demonizando o agro, falando que o agro vai. Muito pelo contrário, o Uhum. agro só vai melhorar. A Vai nossa produção crescer. agrícola, produção pecuária, ela só vai melhorar e sendo sustentável. O Uhum. que vai acontecer é, como qualquer negócio, selecionar quem está dentro do negócio. Quem vai ficar e quem vai sair. Então, assim, a Exatamente. gente tem duas opções. Ou você vai ficar dando murro em ponta de faca e acreditando em apito para cachorro, de palanque político, ou você vai se adequar a isso. E falando um pouco sobre a questão de crédito rural, eu não entendo muito como funciona aí na região. Eu vim do crédito rural, então, antes de trabalhar Uhum. com o carbono. Então, eu sei do crédito rural aqui, na nossa região. Então, tem as linhas de crédito para agricultura, para irrigação, para pecuária, que são linhas de crédito ali que o produtor consegue um juro subsidiado, uma carência ali de 1 a 2 anos para ele começar a pagar, depois o parcelamento de 6 a 8 anos, então parcelas anuais, para ele justamente fazer a aquisição de matrizes, investir na tecnificação da atividade pecuária, né, que foi o que a gente estava conversando, e a juros subsidiados. Então, em números atualizados, para a Pronaf nesse ano safra, 8%, daí 10% para a Pronamp e 12% para demais. Quando a gente olha a taxa de juros disponível no mercado e os juros que a gente tem no Brasil hoje com a taxa Selic, é juros subsidiados, são juros mais baixos. Quem que tem crédito para todo mundo? Não tem, Fernanda, não tem crédito para todo mundo. Mas quem se organiza, deixa o projeto pronto, tem a propriedade documentada, cara, tá bebendo água limpa e sentando na frente do gerente e tomando crédito. Então, assim, é aquele ponto. A gente tem duas opções. A gente tem a opção da gente reclamar sempre do cenário todo que a gente tem e a opção de fazer o melhor com o que a gente tem
hoje. Então, assim, eu bato muito nessa tecla, que é justamente o perfil do produtor que vem até nós. E aí, tinha muito principalmente no início, Fernanda, um perfil de produtor que vinha. Hoje não chega mais, porque hoje já tem um fluxo que filtra e esse produtor, se ele se Uhum. cadastra, essas áreas, elas, como elas não têm os critérios mínimos, a gente acaba não conseguindo nem conversar com esse produtor. Que é assim, aquele cara que ele tem uma área. Eu vou dar um exemplo. No Amazonas, ele não tem documentação dessa propriedade, ele tem uns papéis lá que ele jura que é o documento da terra e falaram para ele que a terra dele é boa para carbono porque, meu Deus, é ele que tem mato. E aí a gente vem e explica, vai lá, a equipe técnica explica que não é ter mato que vai fazer você gerar crédito de carbono. Não é só isso. Redução das emissões por desmatamento e degradação. Você tem que ter uma área de mata que Uhum. tem um risco eminente de ser desmatada. Beleza, Marita, eu tenho área de mata, ela tem risco eminente de ser desmatada. Ok, mas vamos olhar antes. Como que tá a documentação dessa propriedade? Ah, eu tenho um título. Um título o quê? Uma posse, alguma coisa? Você não entra, você não faz nada com isso. Você não serve para você dar de garantia num pão de queijo na padaria. Você não entra, você não toma crédito no banco. Você não consegue cadastrar para você comprar insumo. Você não. Nada. E você acha que você vai fazer crédito de carbono com essa área? Então, o que a gente já viu aqui também do nosso lado, Fernanda? A gente brinca. Quando uma área não presta para nada, principalmente corretor de imóveis, tá? Vocês tomem cuidado. Quando uma área não presta para nada, é um mato no meio de um monte de mato lá no Amazonas, que nem documento tem, os caras pegam e falam que a área tem aptidão para carbono. Eu quero morrer. Quem que te falou que essa área tem aptidão para carbono? Essa área não tem aptidão para nada, nem documento essa área tem. Daí joga a culpa na No- conta do carbono, entendeu? E digo mais, e digo mais. É muito. Olha que matemática bizarra. A galera vende a área aqui de Rondônia, consolidada por valores milionários, porque é cara uma área consolidada hoje aqui nos nossos municípios, com documento, matrícula, georreferenciamento, CAR, tudo bonitinho. Vende e vai comprar esses absurdos de terra lá no Amazonas. Gente, que momento essa matemática ficou válida? Eu não sei, eu não consigo entender. Aí eles compram na promessa: o governo vai mudar. O governo vai mudar. No governo Bolsonaro, o que aconteceu em cima disso foi bizarro, bizarro. Porque eles tinham uma crença enorme que o Bolsonaro ia fazer alguma coisa a favor. E eu falo para vocês, se o Bolsonaro abrisse a boca para falar sobre o meio ambiente, ele iria apanhar, entendeu? Como sempre apanhou. Ele não falava nada. Se a gente observar o que o Bolsonaro falava nas questões ambientais, era absolutamente um nada. E muita gente tinha uma fé absurda e fizeram muito isso no governo dele, de vender áreas aqui e comprar áreas lá. Entendeu? Já quando mudou de governo, eles deram uma segurada, justamente porque eles acreditam que a lei ficou mais pressionada, o jeitinho vai não sei o que, não sei o que mais E não lá. mudou nada. Porque nenhum dos Nunca dois tem mudou. poder para fazer nada. Você não pode retroagir, Sempre por é a exemplo, o lei. Código Florestal. Entendeu? E Então, é bizarro, assim, eu fico impressionada como as pessoas, eu tive vários clientes que venderam tudo aqui e compraram lá no Amazonas com uma fé de que dias melhores virão. E não vi. E olha, teve um que falou, eu fiz a matemática, eu fiz um vídeo ilustrando, brincando, né? Mas na verdade foi a história dele. Ele comprou 400 hectares no Amazonas e vendeu 80 aqui. Só que nossa, quando eu fui analisar os 400 hectares que ele comprou no Amazonas, ele ia ter direito de usar as 30, um negócio assim, eu não lembro bem. É a matemática, tem um 400, vídeo lá. Só seguir a Fernanda. 20% não dava os 80 hectares que ele tinha aqui consolidado, velho. Eu olhei assim, eu falei, gente, e ainda ele vai ter que pagar a reposição do florestal no Amazonas, que é muito cara, é R$ 59 o metro cúbico, é um absurdo isso. Vai ter que regularizar, desembargar a área, não tem documentação, comprou terra sem documento e vendeu 80 hectares aqui documentado. Pra quê? Era só investir em tecnologia lá. Nunca fez um manejo, nunca gradeou aquele trem lá.
aquela terra degradada. Ia sair muito mais barato. O dinheiro que ele vai gastar de reposição florestal seria um produtor altamente tecnificado aí nos 80 hectares, né? Boa. Ô, Luciano, a gente conhece aí a Puí, já visitamos aí, tá? Inclusive, a gente foi na secretaria, depois a gente conversa assim. Uma coisa legal, Fernanda, da gente falar a respeito disso. Então, esse produtor rural que tá vendendo área e comprando no Amazonas. Tem uma coisa, gente, que é time. Então, tem certas coisas que vão passar e vão acontecer na nossa vida que, se a gente não pegar aquele time certo, aquilo nunca mais vai acontecer. Sabe aquela história de você estar no lugar certo e tomar a decisão certa? Então, por exemplo, eu vou te explicar o que acontece aqui. A gente, Fernanda, a gente está em Sorriso. Sorriso é a maior produtora de soja do mundo, capital do agronegócio, celeiro do agro, 163. Quem fez isso daqui foram os produtores rurais, que fizeram a sangue e suor há 30, 40 anos atrás, quando vieram para cá. Quem que foram os produtores que vieram para cá? Veio muita gente do sul do país, que largou uma vida lá de conforto e vieram para cá quando isso aqui não era nada. Nada. Eu escuto as histórias dos produtores, assim, ó, de arrupiar. Da década de 80, né? Exatamente. De você ficar 40, 50 dias no meio do mato, sem água, sem energia, sem tudo. Então, assim, aí o que acontece? E naquela época, existiu um cenário e sangue e suor, porque foi muito trabalho, mas assim, o todo contribuiu para que o Mato Grosso virasse o que virou. Então, o pessoal sair de lá, comprar a terra aqui, era aquela época do integrar para não entregar. Então, tinha incentivo para você abrir áreas, além de tudo. E os produtores que vieram e trabalharam aqui, tem produtor hoje que é bilionário. Por quê? É time. Então ele veio pro lugar certo, na hora certa. E lembre-se, hora certa não era um negócio legal de vir, não. Largou o conforto que tinha no sul para vir para cá. E assim, fez o que fez. Aí o que a pessoa quer comparar? Olha, hoje eu vou sair do Mato Grosso, que eu tenho uma terrinha, ou eu vou sair do sul e eu vou comprar uma área no Pará, ou no Amazonas, ou em Roraima, ou no Amapá, porque aquilo lá vai virar a próxima 163. Eu falo, não vai. O próximo sorriso. Não vai. O que aconteceu aqui? Acabou. Não vai acontecer. Então, aí, o cenário é outro, o contexto é outro. É o que eu sempre falo, naquela época o Brasil era exportador. E não tinha comida nem para alimentar a nossa população interna. Então, tinha um incentivo para isso. Então, hoje, a gente sabe que com tecnologia, de uma forma muito mais simples do que sair abrindo mais áreas em outros lugares, você consegue aumentar a produção. Pensando que a gente considera já que o produtor ele tem o direito de supressão de 20%. Eu estou falando de bioma amazônico, né? Esse direito de supressão, salvo seguir o Código Florestal e todo o licenciamento que ele tem que fazer para isso. Então, assim, quando eu escuto uma pessoa falando, eu vou vender aqui, vou lá pro Amazonas comprar, porque daqui 30 anos, eu falei, cara, esquece. Isso não vai acontecer, você perdeu o time. O time agora é qual? Já que a gente está falando de time. O cavalo, meu pai fala que é o cavalo branco, né? O cavalo branco é o que agora? Você tem que subir nele. Investir em tecnologia. Gente, esse é o cavalo branco do momento. Não é mais sobre explorar, e sim otimizar o que foi explorado. Vocês têm noção que daqui 10 anos, 90% dos pecuaristas vão quebrar? Quem virou a chave? Olha a informação. Quem virou a chave, quem inovou, quem está investindo em tecnologia, esse é o cavalo branco. Isso é o hype do momento. Acabou esse negócio de explorar. O cavalo branco agora é esse. O time agora é esse. Tecnologia para aumentar em produção. Escutar profissionais que entendam sobre. Eles têm conhecimento demais. Eu sou noiva de um zootecnista. E eu fico impressionada com as coisas que ele me fala para aumentar a produção. E como aumenta, como a engorda da pecuária. Eu não falo tanto da agricultura, porque a agricultura ela evoluiu
tá muito Uhum, bem. Eles têm uhum. uma noção muito Não tem grande. mais esse gap, né, que a gente ainda tem Eles na estão sempre pecuária. querendo inovar. O meu irmão é agrônomo e, assim, é bizarro os produtos que eles oferecem para o produtor rural. O quanto de tecnologia que tem em cima de um produto. É impressionante o conhecimento que eles têm. Mas a pecuária eu vejo que ainda está engateando, engateando. Tanto que 70% das pastagens hoje estão degradadas. Olha as informações: 70% hoje das pastagens estão degradadas. Agora, imagina se a gente começar a evoluir nisso. Esse é o time, esse é o cavalo branco da vez, entendeu? Não tenham resistência. Quem tem condições de investir, quem tem condições de se organizar para isso, vai dar um boom daqui a alguns anos. Boa. E a sustentabilidade, né? Então você pensa, você em cima da área de mata, você gerar esse crédito de carbono. No Brasil, a gente teve agora, em dezembro do ano passado, a regulamentação do mercado, então o mercado obrigatório. É um Isso. período de adaptação, então, assim, é algo que vai começar a rodar. Mas o mercado voluntário, que é o que a gente trabalha pela certificadora Verra, já tem essas comercializações aqui dentro do Brasil desde 2013. Eu falo, o primeiro projeto de crédito de carbono do Mato Grosso. Ele começou em 2013. Do Brasil também em 2013 foi mais ou menos na mesma época. Foi um projeto no Pará e um projeto aqui em Colniza, no Mato Grosso, que começaram ali mais ou menos Uhum. juntos e estão aí até hoje no mercado. Então, se o mercado está falando de sustentabilidade, esses produtores que têm projeto desde 2012, eles já estão vendendo crédito desde lá, entendeu? Então, é aquilo que a gente fala. O melhor momento para você ter começado com o projeto de crédito de carbono foi há 10 anos atrás. O segundo melhor momento foi uns 5 anos atrás. Então, assim, você vai deixar mais uma vez isso passar? Então, é questão de time. Então, enquanto hoje, o que a gente fala? Mudou a metodologia, teve uma adaptação de metodologia também do final do ano para cá. Então, do final do ano para cá, dentro dessa questão de mercado de carbono, aconteceu muita coisa para privilegiar o produtor. Então, para quem quer assistir mais, a gente tem um vídeo no nosso YouTube, Hemisfera Agro, que fala só de como essa nova metodologia para crédito de carbono privilegiou os produtores rurais. Porque antes, esses projetos de crédito de carbono, eles ficavam situados majoritariamente em áreas, por exemplo, no sul do Amazonas, áreas muito grandes, 100, 200 mil hectares. Áreas que, quando você vai analisar no cerne da questão, não tem tanto risco assim de ser desmatada. As áreas que têm um risco grande de ser desmatada, de ser degradada, são as áreas de mato em regiões que têm expansão de atividade. Então, seja agricultura, seja pecuária, por quê? Porque o acesso logístico é melhor. Então, ali passa caminhão, ali passa carro, ali tem rede de energia, cai uma bituca de cigarro. Tem aquele cliente, cliente não, não é cliente, né? Tem aquele cara que me escutou a Fernanda que tá botando fogo na área dele sem orientação em período proibitivo, daí corre o risco de pular para tua área. Então, assim, você tá numa zona de complexidade e aí essa área tem risco de ser desmatada, essa área desse produtor rural. Nessa época, hoje mesmo, a Eduarda estava conversando com um cliente nosso. Ele falou assim: Olha, Eduardo, desculpa demorar, eu estava lá ajudando a apagar o incêndio. E aí, aqui na empresa, a gente tem um sistema, um monitor hemisfera, a gente vai até trazer depois para mostrar aqui na internet para vocês. Mas a gente automatizou, Fernanda. Então, a gente pega os alertas de incêndio que são disponibilizados pelas plataformas. Uhum. A gente colocou inteligência artificial e automação nisso, o Emanuel junto com o Pedro. E a gente recebe os alertas de 30 quilômetros, 15 quilômetros e 5 quilômetros de todas as áreas nossas de crédito de carbono. Então, a gente recebe um alerta quando tem Uhum. um foco de incêndio, manda uma mensagem no nosso sistema de comunicação interno. A partir de semana que vem, a gente vai começar a mandar isso no WhatsApp para o produtor de forma automática, com imagem de onde está o foco e de onde está a área dele, para agilizar. Porque nessa época de período de incêndio, né, período de seca, é muito crítica essa questão de monitoramento. É muito crítico. Então, o produtor, ó, come um Tá. dobrado para vigiar a área ali, não deixar pular fogo para a propriedade. Esses dias aí, umas 2 semanas atrás, quase pegou fogo lá na propriedade do meu pai, porque um vizinho. Olha a ideia, Fernanda. O cara foi pôr fogo numa moita. Oh, o Emanuel tá dando risada, porque eu entrei em desespero. O Emanuel, pelo amor de Deus, me ajuda. Cadê os fogos de incêndio? Qual que é a direção Pra do onde tá vento pra você batendo me vento? ajudar? Quando tá ventando. O cara colocou fogo numa moita de bambu. E é 2 horas da bambu, tarde. é aqueles trem gigante, né?
E aquilo pulou pro pasto de um, pulou pro pasto do outro, pulou pro pasto do outro. Quando a fé tava. E assim, lá o pessoal também super organizado. No grupo já mandaram, já meu irmão já desceu com trator, já foi vizinho com trator, já foi gente com caminhão-pipa, já foi gente com pulverizador. Que bom, né? Cara, pulou pra queimou umas 4 propriedades, queimou 2 casas. E assim, Misericórdia. ó, entre 2 horas da tarde e 4 horas da tarde tinha queimado tudo isso. Então, assim, é muito complexo. São Muito. essas áreas de mata, aqui nessas regiões, principalmente o norte do estado do Mato Grosso, Sim. Rondônia, Pará, sul do Amazonas, são áreas com risco, e aí dentro disso a gente tem que analisar a questão da documentação, que foi até o que o Lucas falou, desse cliente da Fernanda que foi comprar a área lá no Amazonas, que muito provavelmente a área foi vendida para ele mais uns 5, que ainda tem essa questão ainda, né, Fernanda? Se a área foi vendida só para ele, ainda tá bom, você não achar mais uns 4 donos no meio do caminho que a mesma área foi vendida, né? Exatamente. Que Tem Um passo vários só. problemas, gente. Gente, eu não vejo vantagem. Vender o certo pelo duvidoso, não dá para acreditar nisso. É uma visão muito ultrapassada, né? Não isso é aqui assim que que se cresce. Isso aqui que o Lucas falou, gente, é muito verdade. Ó, o produtor cuida do mato para não pegar fogo, para não ser invadido, e o Estado vai receber crédito de carbono do tipo RED jurisdicional. Isso daqui o governo não está fazendo palanque, eles não estão falando o tempo inteiro a respeito disso. Então, a gente já tem vídeo aqui explicando. O governo do estado do Mato Grosso é um dos que está bem avançado. Rondônia também está muito avançado nisso. Então, Fernanda, que são os projetos de rede jurisdicional, que é o estado desenvolve um projeto único para a jurisdição, então, para o perímetro estadual todo. Toda a área de mata ali vai gerar esse crédito de carbono e vai ser vendido, comercializado pelo Estado. O Estado vai investir esse dinheiro em monitoramento e multa, que é o que a gente explicou desde o início. A legislação, ela existe. O que não existia de forma tão assídua era fiscalização e monitoramento, que é o que melhorou com a tecnologia. Então, muito boa isso que você trouxe aqui pra gente, Fernanda. O que a gente não tinha de forma tão assídua era fiscalização e monitoramento. E hoje, olha, eu vou falar, eu tenho que elogiar o estado do Mato Grosso, estado de Rondônia também, as bases de dados de Rondônia e Mato Grosso, assim, são impecáveis para se trabalhar. Porque os caras sabem monitorar a propriedade, sabem fiscalizar, né, Fernanda? Ações é, mais tecnológicas do mundo, entendeu? É, Tanto que a União Europeia exigiu que os países europeus, que também vão vender grãos, gados, enfim, utilizem a nossa metodologia. Não vai ser os mesmos satélites, nem as mesmas coisas, sabe? Porque lá eles usam Sentinel e nós usamos Landsat. Mas a ideia do monitoramento, de utilizar imagens de satélite e abrir, como a gente consegue ver PRODES, ser público, vamos dizer assim, é para todos, porque a nossa ideia foi muito bom. E é isso que a União Europeia quer ver. Gente, a fiscalização daqui é babado. O que é ruim? A regularização, precisar do órgão ambiental. Ai, Jesus, Maria José, isso é ruim. A gente precisa evoluir nisso, mas fiscalização, ó, é de vento e popa. Mas a regularização, ó, precisa evoluir bastante. boa. Emanuel, continua aí para nós. O áudio da Fernanda ficou baixo. Alguém tava ligando para ela, algum É, cliente precisando de um áudio de falso PRODES, ligando para ela para liberar o gado no frigorífico lá, certeza. Desculpa, assim o meu telefone tá tocando horror. Quando toca, daí o áudio da Fernanda fica baixo, gente. Ó, os é, clientes da Fernanda, dá um minutinho aí que a Fernanda tá em live com nós. isso mesmo. Bom, Tá bom. pessoal, agora estamos certo, né? Fernanda, dá um oi para nós aí para ter certeza. Oi, oi. Aí, estamos de volta. Tá tudo tranquilo. Então, pessoal, voltando no início, só para fechar de novo, não vai ter a reserva legal da Amazônia, não vai reduzir para 50%. Quem vai te É matar? algo. Não pode te matar, não pode abrir a área, tá? Além dos 80%. Os 20%, só se você tiver liberação. Se precisar de liberação, conversa com a Fernanda. Nos 80%, você faz seu crédito de carbono. Então, assim, tem como você crescer a propriedade, crescer
maximizar o lucro, criar a sustentabilidade. Sustentabilidade não é só questão ambiental, não. Sustentabilidade é você ter várias fontes de renda dentro de um mesmo lugar. Não só o gado, não só a pastagem, não só a soja, não só a plantação, o manejo, um É crédito de maximizar carbono, tudo, qualquer falou? outra fonte de renda. Uhum, exatamente, falou tudo. É maximizar tudo que você pode, aproveitar cada pedacinho de terra da sua propriedade. É sobre isso, gente. É a sustentabilidade financeira, né? Então, eu brinco, Exato. eu não tenho coragem de falar de sustentabilidade para o produtor rural, tá? Porque um cara que preserva 80% da propriedade dele, que faz pelo menos 2 safras, quando não faz 3, esse cara entende sim de sustentabilidade. Eu tenho que pegar meu caderninho e ir lá ter uma aula de sustentabilidade com ele. Uhum. Exatamente. Boa. A gente está se encaminhando para o final aqui da live, pessoal. Eu vou pedir para vocês que, se alguém tiver alguma pergunta aí sobre regularização fundiária e ambiental ou sobre crédito de carbono, pode mandar aí que a gente vai estar respondendo. Fernanda, tem mais alguma coisa que você queira contribuir aí e passar para o pessoal? Não, acho que eu falei tanto já. Não, mas falou que devia, falou que precisava. Exatamente. Abrir o meu portão, eu acho que é o noite tá aqui. Boa. Peraí, gente. Deixa eu abrir aqui o portão. Só para ter certeza. Mas se tiver dúvida, olha os cachorros, gente. Ai, que vergonha. Boa, Emanuel. Então, enquanto a Fernanda está organizando aí, explica para o pessoal, para quem quer entender mais sobre crédito de carbono, quais são os critérios mínimos que a pessoa precisa ter, né, que a propriedade precisa ter, para a gente conseguir. Vamos começar só, vamos falar de análise, para a gente conseguir analisar uma área dessa e dar viabilidade financeira para o produtor. Vamos lá. Primeiramente, que a gente trabalha unicamente com propriedades privadas dentro do bioma amazônico. Então, esse é o primeiro corte, está dentro do bioma amazônico, porque do bioma amazônico você tem uma quantificação de créditos muito abaixo, principalmente por causa da tipologia da vegetação, da quantidade de carbono que você tem dentro da vegetação. E aí, para ser uma quantidade viável, a gente precisa de pelo menos 1.000 hectares. Então, mil De hectares mata. de área de mata, dentro da propriedade. Você tem uma quantidade razoável para se cobrir os custos da certificação, para ser algo viável. E aí, até pulei um pouquinho, antes de ter 1.000 hectares de mata, é importante você ter os documentos da área. É algo que vai ser procurado, principalmente para quem vai comprar o crédito no futuro, uma área documentada, com os documentos corretos, de preferência sem embargos, mas caso existam embargos, você está trabalhando para que eles sejam corrigidos. Então, problemas acontecem, embargos podem ser retirados. Então, tudo isso é algo levado em conta. Então, é isso. Dentro do Amazônico, 1.000 hectares, área documentada. Boa. Deixa eu E, responder e eu aqui. espero que esse futuro de 1.000 hectares mude, né? A gente precisa que o produtor rural que tem reserva legal pequena também participe disso. É uma das coisas que eu falo que político deveria estar envolvido. Hoje eles querem pagar R$ 400 o valor de reserva legal por ano. É uma coisa assim, absurdamente ridículo, um preço irrisório, um absurdo. E existe muitas empresas grandes que se a gente fizesse uma ideia bem elaborada, essas empresas iriam pagar para esses produtores rurais ter, né, aquele crédito de carbono de pequenas propriedades, que valesse a pena para eles investir no projeto. Só que ainda não chegamos lá. Mas eu acredito que numa questão de tempo, nós vamos chegar lá. Por quê? Porque a mudança climática está acontecendo, os investimentos em florestas estão aumentando, então eu acredito muito que esse cenário irá mudar também em relação à reserva legal do produtor rural, não mais de 1.000 hectares, mas seja lá o tamanho que ele tiver, que ele ter na propriedade. Sendo reserva legal, ele vai ter um lucro com isso sim. É o que eu acredito para os cenários futuros, né? Por essas loucuras de mudanças climáticas que nós vimos, cada vez mais vai ter mais investimento ainda na floresta.
Boa, Fernanda. Até para dar um fôlego aí e uma notícia boa para Fernanda, assim, dentro da metodologia, da certificação, a gente não tem um critério de, tem que ser no mínimo 1.000 hectares. Esse critério é um critério interno aqui da Hemisfera, pelo que a gente já viu, de viabilidade financeira para executar esse projeto. Então, assim, não tem uma área mínima. O que eu preciso que seja viável financeiramente? Quando eu parto para áreas muito pequenas, o que eu preciso? Eu preciso agrupar essas áreas. Então, fazer um projeto com vários produtores. E aí, onde começa o desafio? Que você sai de fazer um projeto de crédito de carbono e você faz uma reunião de condomínio. Cada produtor quer fazer alguma coisa, você não consegue gerenciar as expectativas, você não consegue gerenciar tudo aquilo dentro de um projeto. E uma coisa muito importante dentro de um projeto de crédito de carbono é a reputação do projeto. Então, todo mundo que está dentro de um projeto agrupado, ele tem que estar alinhado e fazer as coisas com coerência. Então, assim, hoje, para a gente trabalhar, a gente entende que acima de 1.000 hectares, que é uma régua muito inferior do que a gente já tinha no mercado, as empresas falam de 10.000 hectares, a gente trouxe isso para 1.000 hectares por conta do tipo de trabalho que a gente desenvolve, do tipo de curadoria que a gente faz. Então, hoje, nós somos a empresa aí que trabalha com essas áreas menores e consegue dar viabilidade financeira. Trabalhamos com essas áreas menores, trabalhamos com áreas maiores também. E outra coisa, aproveitar um adendo muito cuidado com o que vocês veem no mercado. Tem empresa que fala que qualquer área gera crédito de carbono, que você faz isso de forma 100% automático, que 30 dias fica pronto, que eu brinco que é o crédito de carbono express. Fala que o produtor vai ganhar uma fortuna, que está gerando 200 créditos de carbono por hectare. Eu nunca vi isso na face da terra. Vai gerar 200 créditos de carbono por hectare. Vai ganhar uma fortuna, então você não precisa fazer mais nada da tua vida, só viver de crédito de carbono. Não caiam nessa história. E aí, contribui com isso que a gente viu aqui no comentário, ó. O Acre tem o primeiro projeto de rede jurisdicional e desenvolve muito bem, no entanto, falta disseminação de informação. Então, assim, essas áreas que são menores do que 1.000 hectares, são essas áreas de produtores menores, o que vai acontecer com elas, Fernanda? Elas vão entrar num projeto jurisdicional. Então, não é interesse político acordar o produtor rural sobre a oportunidade do crédito carbono, porque o Estado está desenvolvendo esse projeto. Então, o Estado está desenvolvendo esse projeto, por que ele vai acordar o produtor rural? Por que ele vai avisar para ele? Então, o Estado sim vai desenvolver em 100% da área de mata do Estado. Sejam áreas particulares, sejam áreas públicas, sejam áreas documentadas, sejam áreas não documentadas, porque é um projeto jurisdicional. A metodologia que nós trabalhamos no mercado, isso ambos no mercado voluntário. A certificação que nós trabalhamos é a Verra, VCS, CCB, que aí entra isso aqui que ela falou também, que o CCB é um co-benefício. O que o Estado está fazendo é uma metodologia que é a RT3, que é uma metodologia exclusiva para projeto jurisdicional. Não só a nível de Brasil, a nível de mundo que é desenvolvido. Então, assim, não é interesse nenhum acordar produtor a respeito disso. Vamos deixar todo mundo quieto, sendo guardinha de mato. Isso mesmo, tabeluia. Esses critérios que a gente fala de questão de documentação são para projetos no mercado voluntário, certificação Verra. A Verra em si, ela não exige que a propriedade esteja documentada. A gente tem uma matriz de risco, se a propriedade não estiver documentada, você calcula o risco, ela pode ter um risco tão alto que você não consegue executar um projeto. Mas, se eu desenvolvo um projeto em cima de uma área que não está documentada, o que eu não vou ter? Não vou conseguir comercializar esse crédito depois. E ninguém quer gerar crédito de carbono, todo mundo quer vender crédito de carbono. Então, por que eu vou gerar crédito de carbono em cima da terra que não está documentada? Se depois eu não vou ter comércio para ela. Então, a gente tem que tomar cuidado com as falsas facilidades que vendem pra gente aí a respeito de crédito de carbono. Nada é muito fácil, né, Fernando? Está muito, muito, muito fácil. Né? Toma cuidado. Se a solução que o teu engenheiro está te dando é extremamente mirabolante, cuidado. Então, assim, hoje nós conseguimos em um dia dizer para o produtor se a área dele é apta ou não para crédito de carbono, se ela é apta, quanto que ela vai gerar dentro de um projeto e qual que é a receita que ele vai ter em cima dessa área. É a única análise que existe no mercado. Eu falo isso com a maior assertividade. Não tem nada parecido com... Tem até uma coisa, saiu recentemente, uns 2 meses atrás, algo parecido, mas extremamente caro, né, Emanuel? E não chega perto do nível de qualidade e técnica que a gente entrega aqui dentro da empresa de forma bonificada. Porque o nosso interesse, assim como da Fernanda no final do dia, é que a gente descobriu que é assim, quando a gente começa a disseminar a informação,
é a melhor forma da gente acabar com essas picaretagens que existem no mercado. Então não adianta eu prestar um bom serviço, eu fazer um bom trabalho, a Fernanda fazer um bom trabalho, se do lado tem uma pessoa vendendo picaretagem. Porque às vezes é muito mais fácil ir lá na picaretagem, porque é mais rápido. Então, produzir conteúdo que não é uma coisa fácil, não achem que produzir conteúdo é fácil. Muitas vezes, para produzir conteúdo, você tem que deixar de estar trabalhando para produzir conteúdo, estudar, trazer conteúdo com qualidade aqui para disseminar informação para o produtor rural. É isso mesmo. É difícil mesmo. Eu tive que contratar uma pessoa para trabalhar para mim, para eu conseguir produzir conteúdo, porque senão, porque assim, quanto também é aquilo, se a gente começa a produzir conteúdo, nós vamos ter mais pessoas nos assistindo, mais seguidores, mais pessoas com aquela dor, então mais pessoas vão entrar em contato comigo. Então mais clientes eu vou começar a ter. E aí a gente acaba não dando conta, e eu nunca quero piorar a forma que eu atendo o meu cliente. Eu quero sempre estar lá em cima, cobrando, sabendo quando ele falar comigo, eu lembrar de todo o processo dele. Para tudo isso, eu preciso estar bem preparada, até mesmo com uma equipe bem preparada. Então, graças a Deus, hoje eu consigo fazer isso e é isso. É para eu fazer aqueles vídeos, olha os vídeos, a loucura. Quem vê meus vídeos fala assim, gente, tem gente que zoa ainda. Mas eles falam assim, como é que você consegue? Eu falo, nem eu sei. Eu sei que quando vi, eu tô lá correndo na minha corrida matinal lá e eu falo, um estralo, vou fazer um vídeo assim. Boa. E aí vai. Ô, Emanuel, a gente tem que apresentar o Lucas para Fernanda. Montou o proprietário da empresa aqui da Emissário, montou toda a estrutura da empresa. Hoje a gente recebe em média de 80 a 100 cadastros por dia de pessoas interessadas, qualificar tudo isso. E aí, hoje, 15 funcionários para conseguir manter toda essa operação rodando, gente analisando, gente comercial atendendo, engenheiro entregando. Então, assim, é uma máquina mesmo para o negócio fluir. É uma loucura? É uma loucura. Mas assim, vamos. A Fernanda tem que conhecer o Lucas. Tá na hora da Fernanda conhecer o Lucas aí. Boa. Pessoal, primeira coisa aqui para finalizar, Fernanda, eu quero muito agradecer a tua disponibilidade, tá? Então, conversar aqui com a gente, fazer a live, trazer conhecimento aí pro pessoal. E o que precisar, nós aqui, enquanto Hemisfera, nós estamos à disposição, tá? E aí, fala os seus contatos. Eu sei que vai estar o teu arroba aqui pro pessoal te seguir. Os seus contatos aí também pro pessoal conseguir te chamar. Tá bom, eu vou passar o meu telefone, seria isso? Pode passar, o que for melhor. Meu telefone é o 69 993020055. Quem quiser me seguir na rede social também é o Fernanda, @FernandaBarbosa, _. E é isso, não tenho mais outros contatos, é só isso. Podem me seguir, eu respondo, eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo, eu tô sempre conectada, por enquanto. Porque às vezes dá um bug na gente assim, né? Falo, meu Deus, eu não quero mais olhar pro meu celular, senão eu vou enlouquecer. Mas eu sempre estou respondendo, estou sempre ativa, sempre online aí para atender os meus clientes queridos e até os engenheiros que também falam comigo, que tem muita dúvida. E aí a gente conversa sempre, eu tenho a maior boa vontade de ajudar, tá bom? Boa, obrigada. Marquinhos, oi Marquinhos, tá assistindo a gente aí? Depois a gente tem que conversar aí, beleza? Então, para quem quer seguir a Hemisfera, hemisfera.agro, aqui no nosso Instagram, site www.hemisferaagro.com.br, .hemisfera, né? www.hemisfera.com.br. Lucas, a Fernanda falou no início quais são os serviços prestados, tá? Se você quiser reforçar, Fernanda, quais são os serviços que você presta aí no escritório para ficar bem gravado na cabeça do pessoal? Bom. Regularização de imóveis rurais, homologação de CAR, desembargo de área, laudo técnico, né, para defesa técnica no TJ e licenciamento ambiental. E queria mandar um beijo para a Yara. Olha, a Yara, ela me segue, ela é também uma engenheira florestal e ela está aqui me assistindo. Beijo, Yara. Ela também Muito obrigada, Yara. E segue a gente junto conosco aí. Ela vive me mandando umas mensagens e eu adoro os BO dela, é demais. Quem trabalha no ambiental não tem um dia de tédio, entendeu? Não existe tédio. É todo dia matar um leão, entendeu? É todo dia. O leão de hoje foi pesado. Boa. Manuel, deixa os ritos paroquiais, aí os avisos paroquiais. Então é isso. Quem está aí ainda, muito obrigado. Você que tem sua propriedade, quer descobrir se ela tem potencial de carbono,
Quer entrar em contato, saber se a área tem alguma coisa ou não, entra no nosso site, cadastra sua área lá, um especialista vai entrar em contato contigo. Caso tenha potencial, a gente vai realizar análise, enviar a geração, tudo isso vai junto. E uma consultoria perfeita. E eu acho que é isso, pessoal. Mais coisas, sigam o nosso Instagram aqui, sempre a gente traz novidades, traz bastante material, conteúdo que a gente gosta de ensinar mesmo. E também tem mais coisa no YouTube. Boa, José, você chegou atrasado. A gente falou 1 hora a respeito disso. A sua sorte, José, é que essa live vai ficar gravada e você vai conseguir assistir. E não vai, você não vai poder abrir mais área. Pode ficar tranquilo. Então, assim, assiste. Você quer um conselho? Assiste a nossa live que você vai entender. E lê o decreto, beleza? Pessoal, muito obrigada. Boa noite pra vocês aí. Até mais. Tchau, Boa noite, beijinho, pessoal. gente. Um prazer. Tchau, tchau. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau.